para retomar. Então o apóstolo Paulo aqui está em meio a um julgamento, mas o julgamento feito ali no Sinédrio, que é o Suprema Corte Judaica, tá? Então, Atos capítulo 23, só recapitulando o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo foi ao templo, acusaram ele de ter colocado gentios dentro do templo, que era proibido, e ele não tinha feito isso, mas alguns judeus que eram lá de outras partes do mundo, invejosos com a expansão do evangelho, ocorrida com a pregação destemida do apóstolo Paulo, eles conturbaram ali as pessoas, fazendo uma acusação falsa. A gente viu que o apóstolo Paulo foi espancado ali. Soldados romanos, quando viram aquilo sem entender, se arremeteram ali, tiraram o Paulo com dificuldade da multidão. Paulo, ali vendo aquela perturbação toda ali, ele perguntou em língua grega, que era a língua universal da época, que era uma espécie de inglês da época, né? Falou em grego, se poderia se dirigir à multidão e falar, já em proteção, né? Porque falou que precisaram carregar até o apóstolo Paulo no alto para não ser espancado pela turba. E o soldado ali falou você sabe falar grego? Eu achei que você era um egípcio que tinha aliciado muitos assassinos, né, sicários e filho do poder. Então ele achava que para uma pessoa ser espancada, tá daquele jeito ali, devia ser um criminoso de alta periculosidade. Ele falou: não, eu sou cidadão romano, da cidade de, como que é esse? Tarso, né? Tarso. Aí ele permitiu, ele começou a falar em hebraico. As pessoas ficaram em silêncio, porque hebraico era a língua do culto. A população judaica falava aramaico naquela época. Ele começou a pregar e falou da sua conversão. A multidão estava escutando em silêncio até o momento que ele falou, que Jesus teria falado para ele, né? Jesus falou para ele, saia de Jerusalém, porque eles não vão ouvir a sua pregação. O próprio Jesus falou para Paulo, em visão: eu vou te enviar aos gentios. Aí quando ele falou que eles escutaram o Paulo até esse momento, quando ele falou que o evangelho ia ser levado até os gentios, aí os judeus ficaram revoltados, para você ver como eles eram ultranacionalistas. Irmãos, é aquela coisa, né? Nacionalismo é uma coisa boa. Tem algo bom assim, porque quando a pessoa é patriota, por assim dizer, né? Ele está pensando em algo maior do que ele, não é? Na sua pátria, na sua nação. Mas um ser humano é muito mais valioso do que uma nação. Porque uma nação, às vezes, dura 500 anos, 600 anos, 700 anos. A alma do ser humano é eterna. Dura muito mais do que nações. Mas é o inverso, né? Muitas vezes nações, motivado por ultranacionalismo, acaba com vidas na guerra, vida de jovens. Muitos jovens na guerra. Então a gente não tem que se deixar levar por esse discurso ultranacionalista. Os judeus, né, eles esqueceram da sua missão, que era levar a palavra de Deus para o mundo inteiro, e se fecharam no ultranacionalismo, né? No ultranacionalismo. Aí tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Quando a pessoa só olha se leva, muitas vezes uma pessoa, quando se fecha no ultranacionalismo, ele olha outra pessoa de outra cultura, de outro povo, de outra nação, como um ser inferior e não como um humano, por sua humanidade. E o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, independente da nação, independente da cultura, até da religião das pessoas, tem que ter essa visão diferenciada, né, de que todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. E por isso tem dignidade, tá bom? Tem dignidade. Então, aí quando o homem viu ali, né, o soldado viu aquelas pessoas ali jogando poeira, mata esse homem! Aí, como o apóstolo Paulo estava falando em hebraico, ele falou: não é possível, prende esse homem aí, amarra ele para dar uma chibatada nele,
para te bater, vamos dar uma, não sei se é chibatada do varado, né? Uma surra nele para falar o que ele falou para a multidão. Para a multidão estar daquele jeito, né? Deve ter falado alguma coisa que não presta, né? Será que chegou a multidão? Isso é conjectura minha, né? Porque para ficar com esse ódio, aí quando eles estavam amarrando Paulo, aí o apóstolo Paulo falou assim: é lícito bater no cidadão romano antes de ter julgamento? Você é romano? Sou romano, sim. Você comprou sua o que é a palavra? Sua cidadania? Ele falou: não, é por nascimento. Então dá para perceber aqui que algumas pessoas que não eram romanas tinham a possibilidade de alcançar essa cidadania, mas a custo de muito dinheiro. Ou seja, porque tinha direitos que os outros povos dominados não tinham. O cidadão tem direitos e deveres, tinha privilégios. Então, ele falou que eu comprei por alta soma de dinheiro. Então não devia ser R$500, R$600, não, irmão, devia ser uma pequena fortuna para a pessoa ter isso. O apóstolo Paulo falou: eu não comprei, fui por nascimento. Eu não sei explicar como isso aconteceu, porque o apóstolo Paulo era judeu. Como ele, sendo judeu, ele era romano por nascimento. A família dele era de origem judaica. Aí ele foi para talvez algum lugar, não sei se lá em Tarso, aquela cidade de Tarso era uma cidade que teve um privilégio maior assim, na questão do Império Romano e pela lei romana, quem nascesse em Tarso ali era considerado cidadão romano, não sei se foi assim. Eu não sei se os pais do apóstolo Paulo eram muito ricos, compraram uma cidadania romana, e essa cidadania do pai que comprou passava para os filhos por nascimento. Eu não sei como isso funcionava, tá, irmãos? Só sei uma coisa: o apóstolo Paulo, ele era privilegiado, mas ele não ficava se vangloriando disso, porque se ele ficasse se vangloriando disso, ele não precisava, as pessoas não teriam batido nele algumas vezes como bateram. A gente viu lá em Listra, lá em Filipos, que ele apanhou, e só depois quando o pessoal falou assim: libera ele falou: não vai me liberar não. Assim, bateu na gente como se a gente fosse bandido, eu sendo cidadão romano. Aí falaram para ele: você é louco, você bateu no cidadão romano. Uma pessoa que batesse no cidadão romano sem julgamento poderia perder o emprego até a vida, pelo que eu vejo nas notas de rodapé. Mas depois da sua que o apóstolo Paulo levou, parece que ele não deixou as coisas correr muito longe, não. Nessa segunda vez, você pode bater no cidadão romano sem julgamento? Ele usou da lei, tá bom? Ali para se proteger. Então, assim, nada de errado o cristão usar a lei, as leis são justas para se proteger. Nada de errado, irmãos. Tem leis que vão contra o Evangelho, contra a lei suprema que é de Deus. Essas leis a gente não tem que obedecer. E a gente vai pagar o preço no mundo por desobedecer as autoridades, quando elas pedem alguma coisa que vai contra a lei atemporal de Deus. Graças a Deus, aqui no Brasil, a gente não tem coisas tão sérias assim, tá? Diferentemente do que a maioria das pessoas pensa, a gente vive num país muito privilegiado, irmãos, tá? Muito privilegiado, tá bom? Há outras leis que a gente discorda, mas não é pecado, a gente tem que se submeter. Não vai contra o Evangelho. Você lembra Jesus? Dá a César o que é de César, Deus o que é de Deus? Eu não gosto de pagar imposto de renda. Eles descontam todo mês lá. E aí, quando eu fui fazer a declaração de imposto de renda, mesmo eles descontando todo mês do meu salário, porque eu sou funcionário público, eles descontam todo mês. Aí eu tive que pagar mais. E vocês sabem a vida, vocês olham para a minha vida. Ricardo é um pobretão, né? Um pobretão e pagando caro. 13 mil reais por ano de imposto de renda. Eu não vivo de ostentação, não é? Eu fico revoltado com isso. Eu falo: o que daria para fazer com 13 mil reais no ano? O que eu poderia fazer investir desse 13 mil reais na poupança, né? Porque eu, assim, irmãos, tem gente que sabe investir melhor nesses negócios. Eu não, o meu é poupança, né? Daria para comprar um outro carrinho, alguma outra coisa. Fazer o quê? É o governo que eu tô. Que país é esse, né? Mas tudo bem.
gente tem muito privilégio, mas é uma coisa que eu não concordaria, né? Mas a gente tem que se submeter, é regra do país. E tem outras coisas, irmãos, que são boas, são direitos da gente, entendeu? E não é porque você é cristão que você não tem que se... Então, você tem que se valer desses direitos, sim. O que Deus ele não pede, o que Deus ele ordena para a gente é para a gente não se vingar. Não se vingar. Perdoar não significa também deixar as pessoas nos oprimirem, nos destruírem. Perdoar é você não se fazer, né? Você não se valer do mal, né? Crime por crime, retaliação por retaliação, e não alimentar sentimentos de rancor e de vingança. Mas se você, para se preservar e também para o bem do outro, a pessoa não continuar numa vida de destruição de si mesmo e dos outros, você tem que se valer às vezes da justiça para fazer aquele mal parar. Não sejais cúmplice do maligno. Está escrito nas escrituras. Então o apóstolo Paulo ele usou do seu direito, tá bom? Depois disso, né, o comandante ficou com medo, né? O comandante ficou com medo, ó. Quase eu bati no... Aí começou a tratar o apóstolo Paulo com deferência. Aí no versículo 30 fala que no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos, por 30 do capítulo 22, no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes, todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou perante ele. Então ele quis entender, então ele interessante, né? Ele era um romano, e como comandante romano, ele tinha autoridade para ordenar a Suprema Corte dos Judeus para se reunir. Você vê como os judeus estavam subjugados pelos romanos mesmo. Um comandante militar, ele tinha autoridade para fazer a Suprema Corte dos judeus se reunir. Ele ordenou que a Suprema Corte dos judeus se reunisse para ver o que estava acontecendo, entender melhor a situação. Então ficou nesse contexto aqui. Acredito que o Felipe ele chegou até a estudar com a gente até o versículo 6 ou 7, né? Não tem mais? Acho que foi, né? Por aí, né? Então, só para retomar, então, vou ler aqui, tá? Esse primeiro trecho. Capítulo 23, do 1 ao 10. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozeria, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o restituísse dali e o levasse para a fortaleza. Então, essa passagem fala muito sobre os costumes humanos, né, amados? O que ela me faz refletir? Bom, todo ser humano fala de justiça, com um valor altíssimo, mas às vezes é difícil encontrar justiça nesse mundo, de fato. Muitas vezes a justiça, ela está permeada por combates ideológicos e pela busca doentia de poder. E essa passagem fala justamente isso. Essas pessoas aqui não estavam realmente querendo fazer o que é correto.
e agradar a Deus com essa atitude. E porque muitas vezes a gente vê essas injustiças, até mesmo de autoridades constituídas, a gente pode cair também num outro erro, que é o ceticismo total, e partir para anarquia. Nada é justo, tudo é conveniência, e acabar descendo ao mesmo nível, o nível da barbárie, o nível da lei da selva, do mais forte e aquele que mais tem, ou daquele que é mais esperto. Mas a gente sabe, amados, que apesar das dificuldades humanas, apesar das imperfeições humanas, apesar da imperfeição da justiça humana, ainda essa ideia de justiça, apesar de imperfeita, apesar das autoridades constituídas terem muitos problemas, os governos terem problemas, a anarquia é sempre pior. A anarquia é sempre pior. É que nem isso pode, a gente pode pensar isso em relação às nossas próprias vidas. Não é porque a gente não é perfeito que a gente não possa melhorar, tá bom? E não é porque a justiça aqui humana não é perfeita que a gente não deve exortar os nossos filhos a procurar ser honesto, os professores procurar exortar os alunos a serem honestos, os próprios professores, as figuras de autoridade, exortar as pessoas a procurarem ser honestos, justas, íntegras, verdadeiras, porque abrir mão disso, por causa do ceticismo, é abrir as portas do inferno. A gente geralmente tem classes sociais que muitas vezes generalizam. Todo político não presta. Mas se no dia do juízo final o Senhor calar nossa boca e falar, não, tem alguns políticos que prestam sim. Tem umas pessoas que são honestas sim. Policial não presta, todo policial é bandido. Mas se no dia do juízo final, não é? O Senhor calar nossa boca e falar, e esse aqui que sofreu? Porque é muito difícil, num mundo onde há injustiça, é muito difícil você ser correto. Porque a luz incomoda que está nas trevas. Mas por amor a Deus a gente caminha nessa trilha, né? Esse caminho apertado e difícil, mas que conduz à vida eterna. Eu me lembro de uma época no Espírito Santo que houve uma greve dos policiais. Policiais corruptos. A gente não precisa da polícia. Mas só o fato de ter greve dos policiais, houve uma anarquia na cidade. Os criminosos aí desceram, causaram caos total. Aqueles que eram hipócritas mostraram as caras e deixaram. Então, isso mostra, amados, né, que apesar de todos os problemas, a gente não pode ser aquela pessoa que, nós cristãos, que incentiva a anarquia, a rebelião, as revoluções. Inclusive, o apóstolo Paulo escreveu, o mesmo apóstolo Paulo que está sendo injustiçado, ele escreveu lá em Romanos que todo cristão ele tem que respeitar as autoridades constituídas, tá? Por temor a Deus. E a pregação do Evangelho não é que a igreja tem que chegar ali, chegar em Brasília e a igreja controlar as coisas. Não, essa não é a vontade de Deus, esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é como um fermento, que age constantemente, silenciosamente e de dentro para fora. A gente prega o Evangelho silenciosamente, constantemente, pessoas se convertem, pessoas temem a Deus, e essas pessoas vão fazer parte de vários elementos da sociedade e, consequentemente, vão abençoar a sociedade. Policiais cristãos, políticos cristãos, não usando o nome de Cristo para ganhar votos, sabe? Entendeu? Médicos cristãos, professores cristãos, perfeitos não, mas que tem uma preocupação maior em agradar a Deus e ser um ser humano melhor, tá? Eu não concordo com essa ideia de que a função da igreja é governar, né? Chegar lá e governar. Não, o papel da igreja é converter almas para Jesus Cristo, é conduzir as pessoas para Jesus Cristo, é lidar com o problema que causa toda essa destruição na sociedade, que é o pecado. É o pecado que causa todas essas destruições nas sociedades. Mas o apóstolo Paulo, ele não tinha sangue de barata, ele era ser humano também. Então, quando injustamente ele mal, sem ser condenado, ele não teve um julgamento, não teve ainda a opção de defesa e acusação, advogado e promotoria. Ele começou a falar, irmãos, né, respeitosamente, varões e irmãos, tenho andado diante de Deus
com toda a boa consciência. O sumo sacerdote foi lá, deu um sinal para dar um tapa na boca dele. Naquela hora, irmão, ele falou: sua parede embranquiçada, você sou hipócrita, você está aí sentado para fazer justiça segundo a lei, e contra a lei me manda bater na boca. Mas ele sabia que pela lei de Deus tinha que ouvir as partes, tinha que analisar. Ele estava errado. Aí você não respeita o sumo sacerdote? Eu falei: desculpa, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, porque a palavra do Senhor fala: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Quer dizer que o apóstolo Paulo poderia falar mal dos outros, só não da autoridade? Não é isso que ele está querendo dizer aqui. Ele está querendo dizer que uma autoridade merece, pela palavra de Deus, todos têm que ter um respeito, né? Mas alguém que está julgando, alguém que ocupa uma posição de liderança, tem que ter um respeito maior. Então, se ele soubesse que era o sumo sacerdote, talvez ele teria se segurado mais. Mas é compreensível a atitude dele, não é? É compreensível a atitude do apóstolo Paulo ter falado isso. Sua parede embranquiçada, não é? Está aí para jogar. Mas ele viu. Você vê que o apóstolo Paulo, ele era muito inteligente. Ele sabia fazer uma leitura do ambiente. Ele percebeu que aquilo ali era um circo. Ele sabia ali que aquilo ali não ia fazer justiça nenhuma, não ia ter justiça nenhuma. E ele entendeu que por trás de tudo aquilo ali estava uma intensa briga por poder. E havia uma divisão ali. Eles não estavam querendo fazer o que é certo, eles só estavam querendo mais poder. Um invejando o outro, um querendo dar o bote no outro. E que tinha no momento um inimigo comum, que é o apóstolo Paulo. Ele entendeu que uma parte dos juízes ali era da seita dos fariseus. A seita que o apóstolo Paulo fazia antes de se converter a Cristo. E os fariseus, que tem uma tradição lá desde Esdras, os fariseus, eles consideram Esdras como o pai, o fundador do farisaísmo, que é aquilo de estudar a lei com toda a avidez, não é? Mas eles foram se distanciando da lei de Deus e criando suas próprias tradições, tá? E eles acreditavam o quê? Que a história dessa vida não se encerra aqui, que existe um mundo espiritual. Algumas pessoas poderiam nos perguntar: Ricardo, você acredita que existe vida inteligente fora do planeta Terra? Eu diria que sim. Ricardo, você acredita que existe vida inteligente fora da Terra? Claro que sim, existem os anjos. Os anjos são seres inteligentes, não é? Fora do planeta Terra, fora do plano dessa vida. Existe o próprio Senhor. O Senhor é a fonte da vida e Ele é inteligente, o Espírito Santo, não é? Então, os fariseus, eles acreditavam que existia um mundo espiritual, invisível, mas real, mas não se converteram ao Senhor Jesus, se perderam nas suas tradições. Jesus foi um dos maiores confrontadores do farisaísmo. Tanto que fariseu hoje significou sinônimo de hipocrisia, né? Quando alguém chama alguém de fariseu, até nos debates políticos que teve aí, alguns falaram: seu fariseu, né? O fariseu se tornou, por causa da Bíblia, por causa da atitude do farisaísmo, se tornou sinônimo de hipocrisia. E tinha os saduceus, que eram materialistas. Era a versão 2.0 da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade não é desses dias, não. Você vai servir a Deus, vai dar tudo certinho na sua vida, você vai ser próspero, você vai ser rico. E geralmente quem fazia parte dos saduceus eram as classes mais altas, inclusive a classe sacerdotal, as que tinham mais dinheiro. É interessante, né, irmãos, como os ricos, os extremamente ricos, não querem prestar contas de nada para ninguém, né? Às vezes querem estar acima do bem e do mal. E às vezes tem aquele ateísmo militante, no sentido seguinte, que ele não quer que nada nem ninguém confronte seu estilo de vida. Então a ideia de que um dia ele vai prestar contas do que faz nessa vida para um ser onisciente depois dessa vida é uma coisa que a pessoa não idosa. Então eles não falavam assim ateísmo abertamente, mas o saduceu, quando ele fala esse negócio de Deus é só para essa vida, morreu, acabou. Então se você é rico é porque Deus te abençoa. E se você quer ser rico, abençoe. Mas era um discurso para manter o status quo. Manter o status quo. Muitas vezes essas pessoas conseguiam esse dinheiro nessas lutas de poder, quebrando os princípios da palavra de Deus, enganando, mentindo, roubando veladamente.
transformando o templo da casa do Senhor em mercado. Mercado. Altos custos, superinflacionado. Vai comprar uma coisa fora do aeroporto e vai comprar um lanchinho dentro do aeroporto para você ver a diferença de preço. Dizia lá Israel, vai lá comprar uma ovelha fora do templo, vai comprar uma ovelha no templo. E mas a ovelha do templo é mais santificada, porque a ovelha é vendida no templo. Mas Jesus falou, corjas de ladrões, roubo. Então, acontece isso nos dias atuais? Acontece. Então o apóstolo Paulo, ele falou, ele percebeu, foi nessa leitura, por isso você tem que entender as coisas, não para ser um sabichão, mas Deus te colocou para que você seja uma bênção, e que você possa influenciar positivamente o lugar que você está, mas você tem que entender que lugar você está. O apóstolo Paulo, entendendo aquilo, ele foi inteligente, sabe, o jogador de xadrez, ele falou, irmãos, eu estou sendo julgado pela fé que eu tenho na ressurreição dos mortos. Eu acredito que você é julgado pela ressurreição dos mortos. Eu que fui fariseu. Ele está mentindo? Não, porque o cristianismo, ele abrindo mão de toda impureza que entrou na religião dos fariseus, ela segue a tradição de que o quê? Bíblica, de que a vida não se encerra aqui, que vai existir a ressurreição. Mas nessa hora aí, o povo houve uma dissensão, aí os fariseus que estavam querendo bater pau, falaram, opa, ele é um dos nossos, e por causa da guerra de poder, começaram a defender o apóstolo Paulo, mas não porque eles estavam querendo encontrar o que é certo, ou saber se ele era correto ou não. Ele falou, não, talvez ele tenha visto um anjo, não esse Jesus. Aí começaram ali, o vozeirão, a briga, e o comandante, fala no versículo 10, com medo do apóstolo Paulo ser despedaçado ali. Então isso dá para ter uma ideia para a gente como essas pessoas discutiam, esses poderosos discutiam algumas questões. Irmãos, para a pessoa ter medo que vai ser despedaçado ali no meio, é porque eles não falavam baixinho não, eu acho que eles não discutiam, Vossa Excelência, dá minha palavra, discordo de você, Vossa Excelência. Eu acho que esses judeus ali ficavam gritando, brigando, levantando o punho, batendo na mesa, chutando, derrubando cadeira. Aí o comandante falou, deixa eu pegar esse homem daqui, senão ele vai ser despedaçado. Deu certo para Paulo? Ele sabia que ele ia ser condenado ali, então ele usou os meios que ele tinha, listos, que ele tinha, para sair daquela situação difícil. Nem sempre a gente tem essa inteligência, né, amados? Quando está sob pressão. Geralmente, quando a gente está sob pressão, sobe a adrenalina. E a adrenalina é uma defesa fisiológica. No meio da selva dá certo. Quando está adrenalina, você tem energia ou para fugir ou para lutar. Mas diante da complexidade da vida, a gente tem que manter a calma, mesmo na natureza. A gente tem que manter a calma para a gente aprender a raciocinar bem. E muitas vezes, para a gente conseguir isso, respirar fundo, fazer aquela oração, pedindo serenidade para Deus e usar os meios que Deus nos apresenta. Adestrar a tua inteligência, adestrar umas capacidades que Deus te deu, pode ser um louvor ao Senhor, sabia? Eu não concordo que as pessoas falam assim, você é cristão, você não deve estudar. Muitas coisas que o apóstolo teve neste mundo, né, ele usou para a honra e glória de Deus e propagação do Evangelho. Você não tem que usar a sua educação para se vangloriar ou buscar motivos egoístas, mas para ser útil, primeiramente a causa de Cristo e Deus. Tem muita gente que distorce a ciência, distorce a cultura, distorce o conhecimento na sua busca de poder. E nós, como cristãos, se somos bem, procuramos, na medida do possível, que temos acesso, que nem todo mundo tem acesso, tá bom? Mas o acesso que você tem, a informação, a conhecimento, adestrar a sua inteligência. Para quê? Para que vocês tenham as suas armas bem afiadas para ser usadas no reino de Deus. Para proteger e defender o que é justo, de fato. O apóstolo Paulo fez isso. Então, quando você tem a possibilidade de estudar, não estou falando quem não tem. Tem algumas gerações de irmãos que não teve acesso como a maioria de nós tivemos. E muitas vezes as pessoas da periferia não têm acesso à educação, como muitas vezes a pessoa lá de classe média alta ou alta tem. Mas eles já entenderam que aqueles que são mais formados têm acesso maior aos empregos que têm mais poder neste mundo, irmãos. É um fato.
Tá? É um fato. Então, se você, apesar das dificuldades, Deus permitiu que você teve algum acesso à instrução, você tem a capacidade de exercitar as capacidades que Deus te deu, exercite, não seja negligente. Isso é um louvor para Deus. Mas, como eu falei, tudo que você tem, tudo que você é, né, aprimore para a honra e glória do Senhor. Tá bom? Talvez você vai ser usado para ajudar aquele seu irmão menos privilegiado. Menos privilegiado. Tá? Alguém tem algum comentário aqui? Alguma pergunta? Fique à vontade, tá? A falta de amor dele era muito grande, né? Exato. Porque Jesus sempre pregou o amor, né? E continua até hoje. E ele era violento. Exato. Eles chegaram até colocar de não comer enquanto não matasse Paulo, né? É isso que a gente vai ver nos próximos versículos. Para você ver, pessoas que dizem que amam a Deus, né? Eles sabiam maquinar muito bem que era mal, eles achavam que a lei continuava sendo ainda de Moisés, né? Não a de Deus. Exato. E ali eles achavam que tinham que bater. Aqui eu acho que era só Paulo ali que eles estavam fazendo isso, mas provavelmente eles devem ter feito com outras pessoas, ou não. Os fariseus. Então, quando você vê pessoas que não entendem a posição que você tem, que você está, por exemplo, magistrado, todo o poder absoluto é de Deus. Então, se eu tenho acesso a um poder aqui, então Deus me delegou isso. Então, se Deus me delegou isso, eu vou prestar diante de Deus o que eu faço com esse poder que Ele me delegou. Então, quando a pessoa esquece disso e se envolve por lutas políticas, de conveniência, o que é mais vantajoso, e a preocupação dele não é o que é justo, a gente vai ver muitos daqui para frente. Né? É claro que vai ser cometido injustiças. E quando tem esse tipo de fazer o que é mais vantajoso, quem é que vai levar mais vantagem? Quem é que vai conseguir sair, às vezes, mais ileso? Quem mais o quê? Quem mais tem dinheiro. Quem mais tem dinheiro. E aqui eles estão em abuso de poder, né, irmão? Porque a gente vê bem a falta de caráter deles, né? Exato. Falta de caráter, de amor e, enfim, levando para o lado do que o irmão está falando, a gente vê muitas hoje em dia, que nem o irmão bem colocou, sim, de todas as partes, Deus no dia do julgamento ele vai vir. Vai. Mas a gente também está vendo que não cabe a nós, cabe a Deus, mas aos nossos olhos, a gente conhecendo um pouco aqui da palavra do Senhor, a gente vê muita injustiça no ser humano. Exato. Né? Exato. E o ser humano é imperfeito mesmo. Exato. Ele é, né, quando se bate na cara na face de outra pessoa, é uma coisa que eu acho absurda. É uma pessoa bater, né, dar mesmo, tapa na cara de outra pessoa. Igual o juiz, Exato. Nós não somos juízes, a gente não vai dar uma de juiz, porque não é o nosso trabalho. O que a gente pode fazer para ajudar é pregar o Evangelho e viver o Evangelho, ser coerente. Procurar pregar e viver, né? Porque isso é uma pregação, né? E isso vai influenciando em cadeia. A gente vai ser ingênuo, achar que isso vai mudar todas as coisas. É que nem capim, irmão. Você capina o carpim, daqui a pouco tem mato de novo. Enquanto existir um mundo, vai ser sempre essa guerra entre o bem e o mal. Mas a gente tem que tomar cuidado para não ter atitudes hipócritas, até no nosso meio, porque a gente olha assim e fala assim, não, é lá aquela religião, é aquilo lá. Mas a gente tem que tomar cuidado para não ter essas atitudes também. Na nossa casa, no nosso convívio, no nosso emprego, entendeu? Muito bem colocado, irmão, porque isso aí que o irmão colocou, porque a gente vê essas guerras que tem, que continua tendo lá, né? Nesses outros países lá fora. Vira e mexe, eles levantam. Então, o irmão colocou muito bem, igual um capim. Exato. Né? Se você limpa, mas depois ele vem e cresce de novo. Exato. Então é desde a época de Cristo. Exato. A gente sempre vai ter que estar lutando contra o pecado, a começar por nossas vidas. Com certeza, com certeza. Entendeu? Começar por nossas vidas. Dá trabalho, sim, mas é o caminho certo. Porque aí é o caos total. Vamos ver se a gente lê mais um trechinho. Alguém poderia ler para mim, por favor, do versículo 11 até o versículo 25? O versículo 11 ao versículo 25 para ajudar? Eu sei que é um trecho longo, mas
para vocês não ficarem só me ouvindo aqui, né? Do 11 ao 25, por favor. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois todo modo, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciões, disseram: Juraremos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vos apresente como estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, foi e entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então, este, chamando os centuriões, disse: Leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar. Tomando-o, pois, levou ao comandante, dizendo: O preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo a dizer-te. Tomou pela mão o comandante, pondo-o à parte, perguntou-lhe: Que tens a comunicar-me? Respondeu ele: Os judeus decidiram rogar-te amanhã apresentes a Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixas persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sob anátema, de não comer nem beber enquanto não o matarem. E agora estão prontos esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém disserte trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: Tende de prontidão desde a hora terceira da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. Jana, você pode ler a carta, por favor? Aqui é outra versão. Não tem problema não, é até bom que eu fico curioso. Do 26 ao 30, porque a carta, né? Eu achei legal esse texto da carta. Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Esse homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano. E querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo o enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Faça bem. Obrigado, a carta. Então vou começar pelo final dessa carta. Aqui é o comandante procurando salvar Paulo, mas ele está fazendo um relato das coisas que aconteceram, né? A gente viu o que aconteceu e aqui ele está fazendo um relato. Vocês notam aí que tem algumas pequenas diferenças entre o que de fato aconteceu e o que o homem está relatando? Qual a diferença? Qual a principal diferença? Vocês percebem aí o que aconteceu e o que esse homem está relatando? Ele está falando que ele salvou o Paulo porque ele sabia que o apóstolo era. Eu vi que esse homem estava sendo espancado, eu salvei porque ele era romano. Foi isso que aconteceu? Não. Eles foram até mais bondosos do que isso, né? Porque eles não sabiam se Paulo era romano ou não. Eles só ficam sabendo que estava sendo um homem espancado.
Ele foi lá, pegou ele, iam tacar a chicotada dele, iam bater nele, né? Açoitá-lo. E só depois ele descobriu que ele era romano e ficou com medo. Mas você acha que ele vai contar isso na carta? Né? Ele está colocando o que é conveniente para ele, né? Uma coisa é assim, ó, eu salvei uma pessoa porque eu vi que ele era romano, né? A gente foi lá porque tratava de um romano, a gente salvou ele, fez bem, salvou um dos cidadãos. Então assim, é aquela coisa, né, irmãos? A tendência humana é não relatar aquilo que ele sentir vergonha. A tendência humana é não confessar o seu erro. A tendência humana é não confessar as suas falhas. A gente só faz isso constrangido pelo Espírito Santo. E como é difícil para o ser humano assumir os seus erros e expor seus erros. Você acha que se fosse simplesmente pela natureza humana, os apóstolos iam deixar registrado aqui o tamanho dos seus erros que eles cometeram? Pedro negando Jesus. Mas como eles eram, o Espírito Santo que estava guiando, e como eles eram gratos a Deus pelo perdão que eles receberam do Senhor, eles fizeram questão de serem, movidos pelo Espírito Santo, serem íntegros no relato que eles fizeram, tanto das suas qualidades como dos seus defeitos, dos seus momentos de integridade, de suas contradições. É isso que faz da Bíblia um livro extremamente valioso, né, irmãos, para a gente, tá bom? Uma coisa que aqui também que eu achei interessante, né, é que versículo 11, depois de o apóstolo Paulo ser recolhido, o próprio Senhor Jesus Cristo aparece para o apóstolo Paulo, né, o Senhor ressuscitado. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, eu não sei se isso aqui é simplesmente uma visão, ou Jesus ele mesmo, ele veio aqui, ele veio aqui mesmo e ficou ali fisicamente do apóstolo Paulo. Não dá detalhes para a gente, mas o Senhor falou com ele, dizendo, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em servo bom e fiel. Quando ele faz coragem, é porque o apóstolo Paulo talvez aqui já estava começando a se abater, estava começando a ficar entristecido, talvez com medo, porque ele não era um super-homem, ele é um ser humano como a gente. E quão bom é quando a gente está desanimado, a gente está entristecido, sem força, vem a palavra do Senhor para nos levantar, né, amados? Vem a palavra do Senhor. O próprio Senhor anteriormente, na pregação que o apóstolo Paulo falou, assim que o apóstolo se converteu, o apóstolo Paulo falou conversando com o Senhor, fala assim, ó, versículo 17, tendo eu voltado, 17 do capítulo 22, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente e concedia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Então Jesus falou, não é sua missão não é pregar aqui em Jerusalém, não é pregar em Jerusalém. Eles vão te matar, eles não vão aceitar. Jesus sabe tudo, você vai pregar para os gentios, mas o apóstolo Paulo tinha essa dívida, ele sentia essa dívida, até que o Senhor já tinha perdoado ele de tudo, mas ele tinha essa dívida de gratidão. Não era dívida simplesmente de salvação, porque Deus quitou, mas essa dívida de gratidão. Senhor, enquanto matava o teu servo justo Estevão, eu estava lá cuidando das vestes. Provavelmente cuidando das vestes, eles pegavam pedra, se sujavam, né? Se sujavam, suavam. Então enquanto eles estavam ali jogando ali pedra, eles deixavam as pessoas guardando ali as roupas para depois pegar de novo. Tá bom? Como se fosse um vestiário. Como que fala? Não é vestiário. Qual é o nome? Esqueci o nome agora. Quando você vai para um lugar e tem esqueci o nome. Tá? Mas ele ficou ali guardando a roupa dele enquanto eles estavam matando. Eu falei, eu estava apunhando. Então aquilo martelava com você do apóstolo Paulo. E agora eu quero testemunhar como Estevão. Testemunhar que eu estava em erro. O Senhor falou, vai. Mas agora o apóstolo Paulo fez esse ato de amor assim, para o Senhor. O Espírito Santo falou, e quando ele estava indo, você vai sofrer. Mas ele se dispôs a isso. E Deus, ele ficou tocado por aquele amor.
Por muito menos, irmãos, os anjos, os primeiros seres que tiveram livre-arbítrio foram os anjos. E 1/3 dos anjos, lá pelo livro de Apocalipse, divide todas as miríades de anjos em 3 partes. 1/3 dos anjos caíram, usaram o seu livre-arbítrio e colocaram o seu ego na frente de Deus. 1/3 são os demônios. 2/3 são fiéis ao Senhor. E a Bíblia, 2/3, a grande maioria dos anjos são fiéis ao Senhor, livremente fiéis ao Senhor. Depois Deus concedeu o livre-arbítrio aos seres humanos. Tá? Se os anjos caíram, se Satanás se desviou, é porque ele tinha a capacidade de escolher. Então eles tiveram livre-arbítrio. Mas eles viviam no céu, estavam com Deus. E a Bíblia fala que Satanás foi homicida desde o princípio. Ele invejou os seres humanos, a posição dos seres humanos. Ele se colocou sob a vontade de Deus e quis fazer de tudo para destruir o gênero humano. Eles não acreditam. Os demônios, né, a revolta de Satanás, a vanglória de Satanás foi acreditar que os seres humanos não eram dignos da presença de Deus. Mas muitas coisas ruins o ser humano faz. Coisas que algumas pessoas até fazem. Eu prefiro um cachorro do que um ser humano. Mas Jesus morreu, acima de tudo, pelo ser humano. E quando os anjos, que estão assistindo, anjos fiéis, que estão assistindo a história humana acontecer, e vê tanto motivo às vezes para seres humanos não serem fiéis, abandonarem Deus, mas demonstrando tanto amor ao Senhor, dispostos a ir até o final, confiando na bondade e no amor de Deus, é como se fosse uma lição para os próprios anjos que permanecem fiéis. Olha ali, ó. Eles merecem. Os poucos que continuam, os muitos que são, porque assim, são poucos em comparação com a maioria das pessoas que escolhem se rebelar contra Deus. Mas se você for juntar os fiéis dos séculos, são multidões de pessoas que permaneceram fiéis ao Senhor. E essa fidelidade livre, esse amor, essa amizade, toca o coração de Deus. É por isso que Jesus está ali encorajando Paulo. É como Jesus falou, tinha falado para você não vir, mas como você encarou a bucha, foi fiel, continua, vai, coragem. E da mesma forma que você está sendo aqui fiel, pregando aqui, você vai pregar em Roma também. Essa palavra de consolo do Senhor que vai segurar o apóstolo Paulo, a gente vai ver quando vai ter o naufrágio. As pessoas 15 dias ali sem querer comer, porque achavam que estavam perdidos, eles iam morrer no mar. O apóstolo falou, Deus falou que eu cheguei em Roma. Pode o mundo cair, mas Jesus falou que eu vou chegar em Roma. E olha só, um anjo falou para mim que ele me deu a vida de vocês de brinde, tá? Ninguém aqui vai morrer, não. É o Senhor, o mundo é corrupto, tem o caos do mundo, né? Existe aleatoriedade, sim, porque se Deus decidisse cada detalhinho, não existiria livre-arbítrio. Tem coisas que Deus não decide. Quando ele deu livre-arbítrio ao ser humano, ele limitou o seu poder. Tem coisas que Deus não decide, irmãos. Ele está permitindo, ele nos orienta, mas a história não se encerra aqui. Mas quando a gente caminha com Deus, até essas aleatoriedades, ou até as injustiças que as pessoas cometem contra a gente, Deus pode reverter em nosso bem. Como fala lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí o sobrinho do apóstolo Paulo, filho da irmã dele, acaba sabendo da história, como? A Bíblia não dá detalhe. Talvez era uma pessoa que estava ali no meio, sem ele saber, uma pessoa que fazia parte da comunidade. Não fala se a irmã do apóstolo Paulo era convertida a Cristo ou não. Não fala se o sobrinho era convertido não, mas era parente. E as pessoas não sabiam que ele era parente do apóstolo Paulo. Uma lição para a gente. A gente sempre está sendo vigiado, seja para bem ou para mal. Não tem segredinho. As pessoas pensam que existe segredinho. Nós estamos sempre vigiados. Mas aquela informação de que homens ali falam assim, ó anátema. Sabe aquilo que fala, criança, na minha época a pessoa falava besteira. Eu juro pela minha mãe mortinha, que se eu quando eu tinha dúvida de uma pessoa estava guardando, não, eu juro pela minha mãe mortinha, mas que tolice, né? Eu estou se jogando a maldição. Se eu tiver falando a verdade, minha mãe vai morrer. De temor a Deus, né? Então eles jogaram anátema sobre eles, assim, se a gente não matar ele, a gente vai ficar sem comer. Quer matar ele, se não matar, eu acho que eles jogaram uma maldição uma maldição sobre a gente. Ficam até hoje sem comer, né? Porque Deus salvou ele, o apóstolo Paulo, com um pequeno exército. Depois os irmãos podem retomar aqui. Mas aqui,
só um pequeno exército mesmo. Fala aqui no versículo 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Pela nota de JP aqui, 200 lanceiros, era a metade de soldados lanceiros que foi destinado para cuidar de Jerusalém, para os romanos dominar Jerusalém, ou seja, para evitar todo tipo de rebuliço, todo tipo de revolução. Eles pegaram metade disso para defender um homem só, e Deus usou o quê? Uma nação pagã, os romanos. Então existem injustiças, existem aleatoriedades. O apóstolo Paulo levou umas vergadas nas costas, foi chutado, mas quem define o fim da missão da gente aqui é Deus, amados. É Deus.